aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Hoje o mini índice, como numa sexta-feira normal, andou pouco, lento, mas deu algumas possibilidades. Ele começou o dia bem lateral, né, fazendo esse movimento aqui bem demorado. Olha, foi quase 1 hora para fazer esse movimento curtinho aqui, num range curtinho, bem travado. Eu esperei o mercado à vista abrir para começar a fazer as minhas operações. A minha primeira entrada, nesse primeiro cruzamento, eu optei por não fazer minha entrada. Aqui estava muito lateral, não fazia sentido. Quando fez esse cruzamento, eu optei por não fazer minha entrada, foi na hora do mercado, da abertura do à vista, só que ele estava muito próximo aos pivôs e estava vindo de uma lateralização, então eu não estava muito confortável nesse momento para já iniciar as minhas operações. Eu preferi esperar um pouquinho mais para ver a direção que o mercado ia antes de fazer minha primeira entrada. Ele até movimentou bem, não foi direto, deu um calorzinho para quem entrou. Ele chegou aí contra, depois daqui no pivô ele andou 250 pontos, que já pelo menos daria ali uma parcial ou uma proteção, alguma coisa dava para livrar. Voltou até VWAP e depois fez um movimento de queda melhorzinho, que foram 500 pontos aqui pelo 11. Eu fiz a minha primeira entrada nessa falha. Ah, por que você não fez a sua entrada pelo cruzamento de alta? Porque o dia estava claramente mostrando uma tendência de queda. Ah, por que claramente? Desde a sua abertura, ele foi fazendo um movimento descendente, picado, mais um movimento descendente. Então, nesse momento, eu não faria compra. E se ele fizesse um movimento forte, eu ficaria fora até ele me dar uma possibilidade de entrada num outro ponto. Mas isso nem aconteceu, porque ele bateu na VWAP e voltou, promovendo topo mais baixo que o anterior. Tinha ali um certo risco, porque ele estava entre o pivô e a VWAP, mas eu optei por arriscar. Qual foi eu não digo erro, eu digo falta de análise, talvez. Eu não deveria ter feito parcial, eu deveria ter feito a minha saída total, porque claramente o dia estava consolidado, ele não estava fazendo movimentos longos. Mas é sempre aquela coisa, né? A gente nunca quer ficar fora daquele movimento mais forte. Então, eu fiz a minha entrada, ele chegou aí um pouquinho contra, mas não ameaçou estopar. E eu fiz a minha parcial. Só que eu fiz a parcial, ele voltou e me tirou na proteção da parcial, ok, mas se eu tivesse feito a minha saída total, eu teria ganho o dobro de pontos na operação. Mas enfim, nesse momento na consolidação, quem entrou no cruzamento de alta foi estopado, quem entrou no cruzamento de baixo foi estopado. No de alta aqui novamente teria sido estopado, vamos ver. Sim, então estava bem consolidado, não adianta que o cruzamento não ia funcionar, tanto que eu não fiz operações de cruzamento no 11R por conta disso. A minha primeira tentativa, e única eu acho, né, de cruzamento, foi nessa entrada, mas que eu fiz através do 8R. Então eu fiz pelo 8R e peguei 350 pontos nessa movimentação. Para quem entrou nesse cruzamento aqui, ele estava no pivô, mas já tinha testado algumas vezes, estava na tendência de queda, ele andou 250 pontos, mas eu acho que ele demorou uma vida inteira para fazer esse movimento, né? Quase 1 hora. Depois ele fez uma pequena correção e caiu mais e novamente teria pago aqui quase 500 pontos. Era mais uma boa entrada para ter sido feita. Eu novamente fiz uma entradinha aqui na falha de topo novamente, 200 pontos. E nessa segunda falhazinha mais 200 pontos e já estava no finalzinho da tarde. Já entrei aqui só pela ousadia, não fazia nem sentido estar operando esse horário, mas como eu estava aqui na frente da tela fazendo várias coisas, preparando tudo para a mentoria de amanhã, então eu acabei entrando nessas duas operações só para falar que não passou o dia batido. Mas foi um dia relativamente chatinho, porém bem claro o movimento de queda. Se a gente olha aqui, a gente vê perfeitamente, né? Com exceção ao primeiro movimento de abertura, foram fazendo topos descendentes. Aqui ele fez topos iguais, mas a partir daqui, topos descendentes, quer dizer, era só vender e esperar. Mas, né, depois que pronto, fica mais fácil de ter essa análise. Mas no índice foram essas operações. No dólar hoje eu dei uma de noiazinha, mas não deu ruim não.
Eu fiz 3 operações, as 3 no 3R, porque tava muito lateral. Eu comecei fazendo pelo 3 para ter aquela gordura. Falei, eu entro pelo 3 com stop do 4R, me dá uma margenzinha a mais. Só que esse aqui foi tranquilo, eu sei só com 5 pontos, porque eu sabem que eu não gosto de operar nos primeiros minutos, era 9,5 ainda, eu já tava entrando. Acabei optando por entrar, sabe Deus por quê? Mas aí eu peguei só 5 pontos. Eu já coloquei o alvo de 5 pontos para não ficar tomando susto de besteira. E como estava na tendência de queda, eu não quis fazer nenhuma compra, quis fazer só venda. Aí eu fiz essa venda. Essa segunda venda eu fiz também. Também peguei 5 pontos. Nessa terceira, eu já entrei quase não querendo entrar, mas me tirou na proteção só com 2 pontos. E aí eu desisti, porque ele começou a dar fortes indícios de lateralização. Isso no 3R. Que teoricamente é o curto, né? Vamos comparar ele com o 8R do índice. Se eu coloco no 4, tava horrível. Tava péssimo, feio de ver. Olha isso. Muito, muito, muito ruim. Então eu falei, se no 3R tá com esse ruído todo, eu falei, melhor eu parar. E eu parei só com esses 12 pontos e depois ia ter ficado muito ruim de fazer as operações. Aí a boa de hoje, eu até coloquei lá no grupo no Telegram, foi essa operação na IRB hoje. Que a IRB hoje, às vezes ela dá dessas, ajuda bastante. Normalmente ela paga bem, mas hoje, mais uma vez, foi excepcional. Como eu entro pelo 5R, se entra num renco maior, você consegue entrar nesse trade e ficar numa operação só. Eu fiz a minha entrada no cruzamento, mas eu fiz a minha saída, né? Quando ele começou a subir, eu fiz a minha saída. Então eu fiz essa entrada, a hora que tava na tendência de queda, então eu não quis fazer a compra. Fiz essa entrada de novo, que foi linda, que a bicha foi indo, sem dar susto, sem nem chegar perto da média de 21, que normalmente eu gosto de proteger acima da 21, né, nas ações. Aí, quando ele deu essa reversãozinha, começou a voltar, eu saí da operação de novo. Aí aqui já foi aquele momento mais abusado. Já tinha feito uma queda muito forte. Quando fez esse movimento de alta, lógico que eu não ia tentar comprar, ele caiu. Não teve força para fazer um fundo mais baixo e virou, eu resolvi fazer minha entrada. Só que eu entrei aqui, como eu já tinha ganho bastante, eu falei, eu vou deixar o meu stop abaixo desse fundo aqui. E chegou até bem perto ali de estopar, mas não estopou. Porque eu entrei aqui, ele subiu, ele caiu e depois ele foi. A hora que ele começou a subir, eu preferi proteger. Quando ele começou a reverter aqui, eu saí por quê? Porque a tendência era de queda, não tinha nem que ter inventando de fazer compra. Foi mais ali na ousadia. E para não perder o costume, eu entrei nessa aqui de novo e saí praticamente no horário de sair por conta do horário das ações, 16h35 mais ou menos. E foram essas operações e deu um resultado sensacional. Eu coloquei lá no Telegram, para quem me acompanha, não vou ficar mostrando aqui valor e nem resultado, mas para mostrar que é possível também ter bons resultados operando as ações. Basta ter calma, e tempo, porque nas ações não é igual ao futuro que você entra rapidinho ali você sai. Nas ações ali normalmente você pega um dia com uma movimentação melhor, você entra no trade e passa o dia inteiro, que foi o caso desse aqui. Eu passei literalmente da abertura ao fechamento na operação. Tudo bem que não foi uma operação só, mas trabalhando nesse ativo o dia inteiro. Então é isso. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Não esqueçam do like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.